Olá, pessoal do projeto Entenda a BNCC. Eu, professor Azeitona, juntamente com a professora Ariete, comentando sobre a disciplina de História da BNCC, da Base Nacional Comum Curricular. Bom, professora, comentamos em outros blocos, né, a questão dos verbos, das referidas habilidades. Prof, qual a importância dos verbos nas habilidades descritas em história? A professora poderia dar algum exemplo de alguma habilidade, né, a ser aplicada em sala de aula e um pouco mais além, professora, e como poderíamos avaliar se essa habilidade foi atingida ou não? A habilidade que eu indicaria é a habilidade do discernimento, discernir, né? Incentivar o aluno a discernir, a ter um poder de julgamento sobre aquilo que ele vê. Hoje, com a facilidade da tecnologia, o conteúdo, na verdade, ele não tem mais a importância que ele já teve lá nos anos 90, que a gente estava muito preocupada com o tipo de conteúdo, com o que era a verdade que a gente ia passar para esse aluno. Hoje, esse aluno ele consegue acessar esse conteúdo, seja num verbete do Wikipédia, seja por sites científicos ou não da internet, ele tem esse acesso fácil. Só que nesse acesso fácil que esse aluno tem, o que ele precisa é justamente ter a capacidade de discernir desse conhecimento que ele está acessando. Então, hoje, o papel do professor é muito mais de um intermediador desse conhecimento do que um retransmissor, um transmissor desse conhecimento. Então, qual que é a ideia do que ele pode fazer, por exemplo, que pede aqui alguma habilidade, né? Apresentar uma atividade subjetiva, apresentar imagens em que o aluno possa fazer uma leitura de imagens, apresentar músicas em contextos aplicadas a contextos diferentes, pegar conceitos também que são aplicados em tempos diferentes, por exemplo, o conceito da Terra como centro do universo, ou o Sol como centro do sistema solar, em que a Terra gira em torno do Sol. Parece uma coisa tão assim simples e que a gente já domina, professor de física, mas não domina, nem mesmo, eu acho que nem mesmo as profissões, pessoas e professores com uma boa formação conseguem ter esse entendimento sobre o funcionamento do próprio universo. Que dirá do funcionamento da própria sociedade, que dirá do funcionamento de como são as leis, né? De como são, de teorias, de operações básicas dentro da matemática, operação com regra de 3, que vai ensinar essa criança e futuramente um adulto a saber administrar, por exemplo, quanto ganha, quanto gasta, a educação financeira, né, que isso é importante. Então, assim, o discernimento, ele abre um leque dentro da história, né, ele abre um leque para a possibilidade de interdisciplinaridade, aí, que ele vai adquirir habilidades para outras disciplinas que não só para a história. Então, a história hoje, como você disse, você viu, é o que tem o maior número de habilidades para desenvolver, é que tem o maior número de objetos de aprendizagem para serem pontuados, é o que tem o maior grade de unidades temáticas para serem trabalhadas. Temática, um monte. Então, tudo entra nesse campo da história. Então, por quê? Porque a própria matemática tem uma história, a própria ciência tem uma história, a própria língua portuguesa traz uma história, e a construção disso ficou no plano de trabalho dos historiadores, né? Não só historiador, tem muito filósofo, sociólogo, antropólogo que dá aula de história. Então, dentro dessas habilidades, desses verbos que as habilidades propõem, justamente, eu acho, que o discernir e o incentivar a pesquisa. Pesquisa é a linha. E não é muito difícil de fazer com toda a tecnologia que a gente tem hoje. Agora, tem que chamar atenção uma coisa: a internet não tem tudo e nem tudo que está na internet é verdade. Né? Essa também é a minha preocupação, professora, porque, veja, sabemos que o mercado, ele tendenciona, né, vamos pegar no ramo editorial, né? Tanto a professora trabalha, como eu também trabalho no ramo editorial. A questão do ensino médio, você vê assim, coloca qualquer coisa no site de pesquisa, ele até já se autocompleta, né?
Porque você vai dizer, então, a questão da USP, questão da UF não sei qual, né? A auto já se preenche quando você puxa uma questão que você quer analisar, aquela questão de que ano que é tal. Né? Percebemos que em muitos materiais didáticos tem questões de 1992, porque nos materiais didáticos, nas questões, eles não colocam um ano, só colocam qual que é a universidade, né? Desde quando que essa questão é atual. O conteúdo sim, né? Pode ser o mesmo, né? Mas a questão do contexto... A maneira de expor esse conteúdo é sempre dar uma atualizada, né? E aí, o que eu vejo assim, é uma realidade. No ensino médio, qualquer coisa você consegue achar na internet, né? Agora, você vai pro fundamental, não se tem nada. Porque se os professores, a minha preocupação, não preocupação assim, o cuidado que eu vejo, professor, é assim, que comentaremos até também no próximo bloco a questão dos anos iniciais, a questão das habilidades, mas eu vejo assim, o professor, ele depende exclusivamente do material didático. Sim. Exclusivamente, e se duvidar, só de um. Só de um, porque ele não vai pegar uma questão, por exemplo, nos anos iniciais, primeiro ano são 8 habilidades que devem ser desenvolvidas com a criança lá, né? Segundo ano, 11 habilidades, né? Falaremos isso no próximo bloco, mas só para fazer o gancho até para o próximo bloco. Eu não vejo até muitas habilidades, 8, para ser desenvolvida durante o ano, né? Ela pode trabalhar 2 habilidades e geralmente as habilidades se falam entre si, né? Dependendo qual objeto de conhecimento que você adotou, elas conversam entre si. Então a professora em um bimestre, se a escola trabalha por bimestre, né? Ela consegue dar 2 habilidades. Mas daí a minha preocupação é assim, como que essa professora vai elaborar, né, essa questão, né? Se caso, tirando o primeiro e segundo ano, ou pegando o quarto ano, quinto ano, já a criança tem que fazer uma provinha, ela vai ter que escrever e tal, uma questão discursiva, né? Se a própria internet não tem, porque o mercado ainda não viu esse nicho, né? Ou melhor que não viu, é um mercado caro, vamos dizer assim. Bem caro. É diferente de ensino médio. É um mercado que tem que ser... É novo, é um mercado novo, né? Então, alguém está esperando alguém começar para poder ir atrás. Mas é um grande nicho, porque vão vir aí a própria Prova Brasil, né? Prova Brasil, 5º ano, 9º ano e 3º ano, né? E não se tem nada. E eu me preocupa também as ditas empresas que oferecem certos produtos, ditas empresas educacionais, que não são educacionais, são empresas que sabem elaborar, sabem cuidar de grandes big data, né? E só fazem gráfico bonitinho, e entrega para as escolas usarem e não dá interpretação pedagógica nenhuma, né? Não tem intencionalidade no desenvolvimento, não tem. Né? Então, quando a professora fala nisso, eu me preocupo com isso, sabe? Uma forma até de avaliar, né, professora? Porque não tem material para esse professor, né? E se ele mora ainda numa região que seja quilômetros de uma capital, né? Pegando o norte, por exemplo, né? Vocês do norte estão nos assistindo, né? Então, o pessoal que está lá em Roraima, né? Região bem longínqua, Manaus, Amazonas ali, né? 20, 50 quilômetros, 2 dias de barco, né? Então, ela vai ter só o livro didático dela, né? E como a base quer equidade, né? E não a tal da igualdade, né? Então, eu vejo o que a professora tem de comentar sobre isso. Então, a gente está perdendo, na verdade, um espaço quando a gente não cumpre esse espaço científico, seja no livro didático, dentro da escola, a gente pede para a mídia. E pede para revistas tem revistas infanto-juvenis que têm linguagens muito interessantes, uma delas muito famosa, mas quando você vai ver o teor daquilo que está sendo divulgado por essa revista, que não é científica, mas que tem a linguagem que a criança gosta, você fica, não, mas não é bem assim. Sim. Mas é o que tem para hoje, né? Então isso realmente é perigoso, e quando você diz sobre ter mais coisas voltadas para o ensino médio, é porque quem escreve, o ato de escrever, quem escreve não só material, conteúdo, escreve com uma linguagem voltada para esse público. Sim. Porque é o público que já tem todos os elementos da linguagem formado, consegue entender um texto, consegue interpretar, enfim, estou falando isso grosso modo, né?
e ou um público que já é um público acadêmico, né? Então, realmente fica essa lacuna, não só do Fundamental 1, mas também o Fundamental 2, Sim. de como sair daquele lugar comum que não seja os ciúminhos lá do beabá e de você sair. Claro, hoje as empresas constroem já vídeos, material interativo, já existe. Ele não é muito divulgado e não é muito fácil se chegar a ele. Né? Como eu trabalho na área de produção editorial, acaba que eu já tenho os mecanismos de pesquisa, onde ir, que site Sim. ir, onde eu vou encontrar as informações ou os objetos educacionais, aquilo que eu preciso. Claro. Mas para o professor no dia a dia, para ele montar uma aula mesmo com base só no que está na internet, não dá. Aí entra o papel do bom livro didático, né? Não estou puxando a farinha para o lado editorial, mas já falando da importância do livro didático. Nós trabalhamos nessa área, né, professora? A questão, recentemente, eu tive que fazer um livro numa linguagem dialógica para o EJA. Né? Então, é uma linguagem completamente diferente. Não é fácil. Não é fácil fazer uma linguagem, né, com pessoas que têm 50 anos, 60 anos, pararam de estudar mais de 30, 40 anos, né, e querem retomar e ainda falando de ciência, né, envolvendo métodos matemáticos e tudo mais. Né? Então, eu vejo assim, a dificuldade dos professores mesmo, né? Primeiro, aquela velha história. A escola, é uma obrigação da escola e da comunidade escolar essa capacitação dos professores, né? Sim. Não é tipo assim, professor, a bola é tua, corra. Né? Porque daí é largar o professor ao esmo, né? E quando eu vejo nas capacitações... Tem um projeto pedagógico na escola que oriente um projeto que não seja discurso, né? Reciclagem de professor, né? Pelo amor de Deus, gente, é capacitação. Né? Somos profissionais, somos os pares da educação, somos nossos pares. Né? Então eu vejo de suma importância de um bom material didático, né? Precisa, mas como você vê, se o professor trabalha só com livro, e ele só tem aquele livro, né? E que não terá tempo hábil, né, pessoal, para a próxima Prova Brasil, né? Até o edital saiu do PNLD, né, dos livros, não há tempo hábil até as editoras, as redes de ensino produzirem novos materiais em cima da base, que vão fazer algumas, né? Adaptarem, fazer isso, fazer aquilo, mas escrever um material, porque o próprio PPP é da escola, né? O próprio currículo é do estado, do município, né? Então as editoras não vão entrar. A base ela orienta, ela não determina. Sim, então ela por orienta. isso também não fiquem esperando, né, das editoras isso, as escolas, né? E um direito do professor é brigar por isso, que as escolas tenham essa capacitação. Não, e abrir também do professor, aquele que escolhe, o professor é o professor que tem que escolher o material ele vai usar em sala de aula, ele sair um pouco também da zona de conforto, do lugar comum, porque acaba que alguns grandes escritores, não tirando o mérito deles, cada um escreveu a sua... nos livros de história, cada um escreveu para uma época, década de 90, era importante aquele discurso mesmo, aquela abordagem mesmo. Início dos anos 2000, outro tipo de abordagem, aquilo mesmo, muito diferente dos livros de história que eu estudei lá nos 1980 e bolinhas, né? São abordagens diferentes, a própria constituição da história se tornou diferente. E o nosso contexto naquela época também era diferente, né, professora? Mas abrir possibilidade para que tenham novas abordagens realmente de ler. Azeitona é uma coisa, a gente está falando tanto da base aqui, mas é uma leitura que pode tomar, às vezes, umas 2 horas. Leia a base. Leia para saber, para ter ideias, porque eu tenho visto muitas críticas de quem não leu. E tem coisas que poderiam ser melhoradas, coisas que poderiam ser melhoradas. Sim, a questão textual poderia ser melhorada? Poderia. Mas assim, vamos colocar, porque a gente critica muito, não é assim, então é ruim, não vamos fazer assim. Não, vamos ver que orientações existem aqui, que sugestões são interessantes. E são boas sugestões. Para nós que trabalhamos com a disciplina de História, é claro que a gente vai ter que fazer aí se vira nos 30, no sentido de muito
muitos objetos, muitas unidades temáticas, muitas habilidades, né? O campeão de habilidades, né? Não sabia que história estava assim no campeonato. Quantas habilidades a gente ensina? História, língua portuguesa e matemática estão ali, ó. Quantas habilidades a gente ensina, né? E até para contrapor aquele discurso de que os professores de história doutrinam. Não, a gente não doutrina. Olha, pode ter certeza que a gente às vezes não consegue nem fazer o aluno ler, interpretar. Ninguém doutrina, né? Então essa é uma crítica que é importante, mas para entender quantas habilidades a gente tem que conseguir despertar nesse aluno, fazer com que esse aluno tenha de todas elas, e que não passa nenhuma, pode procurar na base onde quiser, que você não vai encontrar doutrinação. Você não vai encontrar. Teve a polêmica, né? Claro, teve a questão de movimentações políticas partidárias, na época até do impeachment da presidenta, né? Então teve vários movimentos ali, e aí estava naquela debate mesmo da reforma do ensino médio, né? Da aprovação da lei, e aí estava a discussão da base entre a primeira versão. Eu participei de todas, desde a primeira versão, estou fazendo parte da base, e aí usaram, daí entrou kit gay, não sei o que era doutrinação. E outra coisa, professora, recentemente, já falei isso no bloco junto com a jornalista Mônica Ciolin, que eu achei complicado, até eu falo para quem não está vendo, peguem, e também é a questão de pesquisa, né? Se você for analisar na internet, coisas que se fala sobre a base, o pessoal pega a partir do dia 20 de dezembro de 2017, que foi a homologação. Que foi, né? E que está diferente das outras. Porque a terceira versão, quando foi para o Conselho Nacional de Educação, foi uma forma, né? O Conselho mudou algumas coisas e outras bastante. Muita. E, inclusive, teve a inclusão de ensino religioso. Porque quando foi a base, quando foi a terceira versão, foi sem o ensino religioso. Né? Depois que o Conselho acabou colocando, claro, já estava pronto, né? Né? Só colocou lá o documento e pronto. E o que eu vejo, procurando vídeos esse ano, datado desse ano, 2018, pessoas com a base antiga e colocando lá as habilidades e falando da questão de gênero sexual. Não veio. Sabe? Então, aí, e falando isso, olha, e pedindo para os pais boicotarem. Não, tá lá no vídeo. Sabe? O que na verdade, Mas aí, não é o fato de não estar na base que é uma questão necessária. A questão do gênero ela é muito confundida com uma bandeira, de determinados, né, até partidos políticos, enfim, não tem nada a ver uma coisa com outra. A questão do gênero é importante, importantíssima, para a gente compreender, por exemplo, o que eu falei aqui desde o começo, da história dessas mulheres, das estrelas além do tempo, de compreender que elas estavam por trás de todo aquele processo para que o homem branco americano chegasse à Lua. Entender que essas mulheres, como a Marie Curie, que foi a única ganhadora de dois prêmios Nobel, Química e Física, e desde que ela ganhou, mais tarde na Química ganhou a filha dela, né? Depois uma outra mulher pela L'Oréal Paris, que é uma premiação voltada para mulheres, e na Física não teve mais ninguém. E nós temos mais de 100 anos de prêmio Nobel. É inadmissível, quer dizer, não existem mulheres fazendo ciência. Eu ouvi uma coisa assim que chegou até me soar um pouco ofensiva. Eu tenho algumas tatuagens na perna, né? E uma delas é todo mundo olha, Pink Floyd. Não é um Pink Floyd, é a refração da luz do Newton. Né? Daí ouvi a pérola do menino que me disse isso. Por que as mulheres não se interessam por ciência? O quê? Se eu tatuei Newton. Não, querido, não é que elas não se interessam, é porque a acessibilidade é mais difícil para as mulheres nessa área. Então, hoje a gente está numa luta de reconhecimento, e não só reconhecimento das mulheres hoje contemporâneas nessa área, que estão lá trabalhando, que desenvolvem projetos em vários ramos aí. E então é nesse sentido que a gente, quando a gente fala em história de gênero, quando a gente fala na questão de gênero, a gente está tocando nessas questões de reconhecimento. E a gente quer equidade. Mas né? Não é defender uma bandeira feminista, colocar com esses rótulos, é uma questão de bom senso. Né? Mas o que eu vejo também, professora, que eu como comentei, é a questão das pessoas buscarem algo na internet e pensar que aquilo é verdadeiro,
né, por causa da data que está lá postado, e você vê que estão usando o documento que não se falava nada disso, e ainda pedindo para o povo se mobilizar para ir contra a base homologada, né? Então, como a professora falou, tem seus defeitos, tem trocentas coisas, mas, né, é o que temos é o que temos, e olha, eu vou né? falar assim, vamos ser críticos assim num nível, não está ruim. Poderia, sim, de toda a tendência que a gente tem visto no Brasil, poderia ser muito pior, poderia... Não está ruim. Eu acho que pode ser muito bem... A gente pode elaborar coisas, porque, na verdade, ela não determina, ela sugere, né? E a gente pode desenvolver, sim. O que tem de bacana na base, professora Azeitona, é isso de permanecer a cultura da paz, respeito às diferenças, respeito à diversidade, ver as outras versões, sabe? E coisas que a gente não tinha nas outras bases. Embora no texto isso aparecesse, na hora da aplicação a coisa não acontecia muito por esse caminho. Então eu acho que é um documento importante que pode abrir um leque muito grande de possibilidades, ainda que tenha defeitos. Certo. Né? Bom, pessoal, aqui terminamos mais um bloco, né? Estamos aí na reta final já do nosso programa de entrevistas, desse nosso bate-papo, né? Nem está sendo entrevista, está sendo um bate-papo, né, professora Ariete? Nos aguardem para os próximos 2 blocos. Um grande abraço e até a próxima.